Pais amados, neste dia nós vamos continuar nossa meditação no capítulo 26 de Mateus. Nós vamos meditar hoje do verso 57 ao verso 68. Vamos orar. Senhor Deus, que Tu possa vir falar conosco, Pai, através desses versos que nós vamos ler. Que a Tua palavra, Senhor, possa dirigir as nossas vidas, que ela possa nos dar, Senhor, instrução para aquilo que precisamos, e que ela possa fortalecer a nossa fé. Santo Espírito, que Tu possa nos dirigir nessa meditação, abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos e também nos dar entendimento dessa palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Diz assim o título dos versos que nós vamos ler. Jesus perante o Sinédrio. Verso 57. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Verso 58. Mas Pedro o seguia de longe, até ao pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas afinal, compareceram duas, afirmando: Este disse, posso destruir o santuário de Deus e edificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou o silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem, assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou, que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: É réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros os esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Para início dos nossos comentários, o Sinédrio. O Sinédrio era a mais alta corte judaica. Ela era composta pelos principais sacerdotes, anciãos e todo o conselho. Então, o Sinédrio era composto por pessoas de religiosidade, pessoas que ainda se baseavam somente naquilo que foi deixado por Moisés, e que para eles tudo o que Jesus estava fazendo e ensinando era algo que iria contra o que Moisés deixou escrito no que eles se baseavam. Os ensinos de Jesus ofendiam a religiosidade dessas pessoas. E com certeza Jesus estava chamando muito mais atenção do que eles, do que esses sacerdotes, esses anciãos e todo esse conselho.
Imagine que esse sinédrio fosse como a nossa mais alta corte de justiça aqui do nosso país, que todos conhecem como STF. Jesus deveria ser levado a julgamento em um lugar onde fosse de reunião dessa corte, mas o que nós vemos aqui é que Jesus foi levado à casa de Caifás. Ele foi levado para a casa de um daqueles sacerdotes, que era o sumo sacerdote. E isso era algo que já tornava o julgamento ilegal. Além disso, ninguém falou em defesa de Jesus. Jesus só teve a parte da acusação, da defesa ele não teve. E isso no nosso ordenamento jurídico não pode acontecer. No nosso ordenamento jurídico brasileiro. Ninguém pode ser julgado sem ter direito à ampla defesa. Além disso, o julgamento foi à noite, o que nos leva a dizer que havia alguma coisa ilegal nesse julgamento para eles estarem fazendo à noite, às escondidas. E por fim, chamaram falsas testemunhas, o que também no nosso ordenamento jurídico é algo passível até de ser penalizado, um falso testemunho. Então percebemos aqui várias ilegalidades nesse julgamento. Mas Cristo sabia disso e, como diz a palavra, diante das acusações, ele guardou o silêncio. Aqui o verso 53 fala isso, que ele guardou o silêncio. Porque ele sabia que o que estava se cumprindo era as escrituras dos profetas. Como diz lá o verso 56, que nós lemos da outra vez que nós meditamos. Segundo alguns pastores que eu já ouvi falar, já ouvi pregar, o que mais fez Cristo ser julgado dessa forma, o ato dele que mais providenciou isso acontecendo foi pelo fato dele ter ressuscitado Lázaro. Ele já havia feito os milagres, como eu falei, ele estava chamando muita atenção das pessoas. E cada vez mais a corte judaica, os sacerdotes, os anciões, estavam perdendo, vamos dizer assim, a visibilidade para Jesus. Jesus estava chamando muito mais atenção do que eles, fazendo coisas que eles não faziam, fazendo milagres que eles não faziam, pregando ensinos diferentes daquilo que eles pregavam. Por exemplo, no Sermão do Monte, Jesus falou para as pessoas não se vingarem, né, que a vingança pertencia a Deus. E o que ensinava a lei de Moisés que esses anciãos ensinavam? Olho por olho, dente por dente. Então, nós percebemos aqui que há como se fosse um complô para apagar Jesus, para fazer com que Jesus não fosse mais essa pessoa que ele estava sendo, pessoa que estava chamando a atenção das pessoas para um novo evangelho, para uma nova vida, que não fosse só uma religiosidade como era vivido naquela época. E fazendo uma comparação com os nossos dias, a gente sabe que nos nossos dias, aqui no nosso país, muitos foram calados, né? Não foram condenados à morte como Cristo foi, mas muitos foram calados por terem opiniões divergentes da
da corte superior. Muitos foram impedidos de falar o que pensa, porque não era aceitável diante da situação atual da nossa Suprema Corte. Eu não consigo ler esses versos e não fazer essa comparação, essa analogia com os nossos dias. Porque o que nós percebemos aqui é uma corte judaica amedrontada, com medo de perder seus privilégios, seu respeito diante daquela sociedade, e vai ao alvo, que é Jesus, que para eles era ameaça para eles. Era ameaça para toda aquela estrutura que já tinha se formado na religiosidade judaica. Existia toda uma estrutura de anciãos, sacerdotes, conselho, e Jesus era ameaça para aquela estrutura. Era ameaça para os status que aqueles homens tinham, por conta dos seus cargos, por conta de suas posições nessa composição da religião judaica. Então Jesus era uma ameaça para eles. E o que eles fizeram? Armaram todo esse, vamos dizer, teatro, dizendo que era um julgamento. Jesus estava sendo julgado pelo Sinédrio para condenar Jesus à morte e dizer que ele havia blasfemado. Quando Jesus responde ele disse: eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Essa palavra desde agora, ela se refere a parte daqueles eventos que se sucederiam até a ressurreição dele. Então o Sinédrio estava achando que iria pôr um fim em Jesus, mas Jesus iria ressuscitar como ressuscitou e ficaria muito mais conhecido do que ele era enquanto estava vivo, vamos dizer assim, porque Jesus não morreu, ele ressuscitou. Outra coisa que nós vemos é que o Filho de Deus, o ungido Messias, estava diante dos homens que mais conheciam as Escrituras, e a cegueira da religiosidade não os deixou enxergar que ele era o Filho de Deus. Não deixou eles enxergar que Jesus era o Messias que eles estavam aguardando. A respeito dos versos que nós lemos, nós vamos fazer a nossa oração. Senhor, livra-nos da cegueira espiritual, livra-nos de achar que sabemos tanto sobre as Escrituras e sermos incapazes de ver o mais óbvio diante de nós. Espírito Santo, abre os nossos olhos espirituais e nos faça ver aquilo que queres que nós vejamos e não o que nós queremos ver. Te pedimos que faça isso todos os dias na nossa vida. Em nome de Jesus, oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Medite nesses versos, entregue ao Senhor esses minutos de meditação como a sua oferta a Ele.